Talvez o maior artista marcial de todos os tempos, Bruce Lee tinha uma rotina absurda, seja de treinos que envolvia alongamentos, meditação, longas corridas e muito treino de artes marciais. Além, é claro, de muito treinamento mental. Hoje, eu trago para você essa rotina incrível de treinos e aprendizagem para toda a vida. Bruce Lee morreu aos 32 anos de idade, em 1973, no dia 20 de julho. Mas o que ele deixou foi um legado impressionante dentro e fora das artes marciais. A sua arte-mãe foi o Kung Fu Wing Chun, porém, todo e qualquer mero praticante o conhece, independente da idade ou modalidade de combate praticada. Ele, apesar de ter por volta de 1,60 m de altura, possui uma força quase que sobre-humana. Bruce Lee possuía e usava suas ferramentas como ninguém. Soco de 1 polegada, nunchakus, bastões curtos, bastões longos e tinha uma agilidade fora do comum, aliada a uma velocidade incrível. Be water, my friend. Sua rotina de treinos base era insana e começava por volta das 7 da manhã todos os dias, e após beber muita água. Be water, my friend. Ele se alongava bastante, visando melhorar a flexibilidade e preparar toda a sua musculatura para os treinos que viriam a seguir. Aquilo, obviamente, era também um fator de meditação, visto que os longos períodos matinais de alongamento o transportavam para dentro de si mesmo. Logo em seguida, ele iniciava uma sessão de cardiorrespiratório, com sombra, diversificando bastante os movimentos. Pulava corda em ritmos diferentes na mesma sessão e corria todos os dias entre 6 e 8 km. Bruce Lee variava muito o ritmo de corrida em cada volta de 400 metros. Tiros de velocidade média, tiros em velocidade máxima em treinos intervalados e corridas em seu próprio limiar anaeróbico. Muitas das pessoas próximas a ele diziam que Bruce Lee era muito inquieto e muito hiperativo. Talvez essa foi a forma encontrada de começar o dia meio que exausto e assim terminar de um jeito que chegasse em casa e precisasse cair na cama. Após essa primeira sessão matinal de alongamentos e treinos, Bruce tomava o seu café da manhã, repleto de cereais, aveia, flocos, nozes, frutas secas, que era uma alimentação que ele falava que era sueca, mas no fundo é tudo granola. Também bebia chá ou suco de laranja, mas ele era realmente muito fechado em se tratando da alimentação. Muito saudável sobre o que ele ingeria todos os dias, ele não bebia nada alcoólico, não bebia café. Pronto, minha esposa já ficou nervosa só por saber que ele não bebia café. Não comia fritura e nada que fosse assado. Às 10 da manhã, Bruce Lee começava suas aulas particulares, que naquela época custavam $275 a hora, algo em torno de 2.200 doletas hoje em dia. E falando em Bruce Lee, dá uma olhada na minha camiseta aqui, ó. Dá uma olhada nessa camiseta, dá uma olhada nessa estampa. A Boom Fight Co tem diversas estampas incríveis. E o Rei do Kung Fu, claro, está presente na nossa loja. Acesse www.boomarts.com.br e peça a sua agora mesmo. Se você usar o cupom PIOPROTV, você ganha 10% de desconto em toda a loja e ainda leva tudo com frete grátis. Lembra, www.boomarts.com.br. Usa o cupom PIOPROTV e leva tudo com 10% de desconto e com frete grátis. O ponto geográfico de origem e também a sua função original ainda não estão totalmente definidos. Acredita-se que os nunchakus eram usados por camponeses e ele seria de origem filipina. Ele também ficou conhecido como bastão do karatê e deve provavelmente ter a mesma origem que a tonfa. O nunchaku é frequentemente explicado como uma ferramenta antiga usada por fazendeiros para separar o grão de arroz do caule, mas não há certeza que o nunchaku fosse realmente utilizado com esse propósito. Além do mais, os objetos usados atualmente em artes marciais podem e devem ter sido modificados por pura conveniência. Claro que o uso dos nunchakus nos filmes difere da realidade. Ali, Bruce Lee usava como ninguém aquelas paradas embaixo da axila, algo como para dar mais dramaticidade à cena. Basicamente, ele usava um apanhado de movimentos com alternância de altura e de velocidade. Hoje, ao assistir filmes onde se usam esse implemento, perceba que alguns atores o seguram na parte de cima, dando mais controle e também um pouco mais de velocidade, ao passo que Bruce Lee o segurava na parte de baixo, e isso é um diferencial, pois em uma luta real é aqui que se deve segurar, para dar uma maior distância de segurança e também impacto. Na hora do almoço, Bruce Lee adorava comer um clássico prato chinês: arroz frito com ervilhas, frango, cogumelos, milho e carne de porco. Picanha na brasa não pode, né? A culinária asiática sempre foi muito diversificada e Bruce Lee adorava os sabores da sua infância.
Bruce Lee amava comer rim, fígado e coração, a picanha. Após o almoço, Bruce Lee se dedicava aos seus escritos, trabalhando por algumas horas todos os dias. Importante lembrar que Bruce Lee não era apenas um ator e também professor de artes marciais. Ele era também um filósofo, escritor e diretor, que não se rendeu ao dinheiro acima de suas convicções. A segunda sessão de treinos era talvez a principal sessão para Bruce Lee. Aqui do lado está uma sessão do próprio Bruce Lee, datada de dia 27 de maio de 1965, com os exercícios realizados, as séries, o peso e o tempo de descanso. Isso era feito 3 vezes por semana, um complemento para os treinos diários de Jeet Kune Do. Uma curiosidade é que Bruce Lee chegava a dar mais de 1000 socos no saco de pancada, para melhorar o seu timing e também a sua força, sem ter um aumento significativo de massa muscular. Relatos do próprio Bruce Lee dizendo que prefere pesos mais leves e um maior número de repetições são bem comuns de se encontrar aqui na internet. Porém, os pesos não eram tão baixos assim, visto que ele pesava algo em torno de 60 quilos. Importante ressaltar que essa alteração nos pesos, quantidade de movimentos, era uma adaptação que Bruce Lee fez para si próprio. Ele também dizia: Be water, my friend. absorva o que for útil, rejeite o que for inútil, acrescente o que é especificamente seu. E é importante lembrar que Bruce Lee defendia a consistência do trabalho duro diário. Ali por volta das 16h30, ele já fez tudo isso e ainda são 4h30 da tarde. Caraca, velho. Por volta das 4h30 da tarde, Bruce Lee tirava um tempo precioso para os filhos todos os dias. Bruce era pai de Brandon e Shannon Lee. Brandon, para quem não lembra, veio a falecer no set de filmagens do filme O Corvo, no dia 31 de março de 1993. Às 18h30, Bruce jantava todos os dias com a família. E basicamente ele comia comida chinesa, ou espaguete com salada. Nada de picanha mesmo, né? Após a digestão, Bruce fazia sua terceira sessão de treinos, com alguns alunos ou alguns amigos próximos. E todos os dias ele treinava o icônico soco de 1 polegada. Um soco que basicamente usa o peso do corpo, giro de quadril, velocidade e força. Tudo direcionado para um único ponto específico. Bruce Lee, muito mais do que um ator famoso, era um verdadeiro artista marcial. Bruce Lee, muito mais do que um ator famoso, era um verdadeiro artista marcial. Para se ter ideia, ele chegou a lesionar a coluna fatalmente, e durante todo o período de recuperação, os médicos o desenganavam, dizendo que jamais ele voltaria a andar novamente. E ele, nesse período, estudou cinesiologia, anatomia, neuroanatomia, para entender tudo, e também para entender o como se recuperar. Após mais ou menos um ano, ele voltou a andar. Se foi isso? Não sei, mas a obstinação de Bruce Lee sempre foi material de estudo. Das 21 às 23, diariamente, Bruce Lee lia e escrevia não somente o seu dia, mas todo o seu aprendizado. E eu aqui achando que o cara chegava cansado em casa porque era hiperativo e fazia tudo isso de manhã para poder descansar o mais rápido possível. Bruce Lee tinha algo em torno de 1.700 livros em sua biblioteca pessoal, todos eles rabiscados com anotações e pensamentos. Ali ele se expressava, escrevia e aprendia diariamente, uma forma de agregar ainda mais conhecimento, saúde e movimento à sua vida. Um investimento pessoal em você mesmo, que não te custa nada. Hoje, com a tecnologia, a internet, enfim, você pode ter isso a hora que quiser. Siga os ensinamentos do grande mestre e se deixe guiar por um propósito maior. Bruce Lee não era um sobre-humano, como todo mundo diz. Ele era apenas como eu e você. Mas possuía uma motivação interior absurdamente forte e inabalável. Construir algo ao redor de nós mesmos, baseados na ética, no propósito e perseguir isso naturalmente, vai te levar a outro nível. Olhe ao redor e aprenda algo. Tire das piores coisas aprendizados duradouros para toda a sua vida.